pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nossa aula será transmitida aqui pelo meu canal no YouTube. O nosso conteúdo é referente ao assunto anterior, ou seja, a continuação do assunto da aula anterior sobre substantivos. Então, hoje vou fazer a correção da atividade que foi proposta no livro, página 18 e 19, uma correção explicativa. Então, prestem atenção, façam aí as correções, as modificações necessárias no caderno de vocês, para quem fez a atividade. E, em seguida, continuarei com o assunto falando sobre determinantes e modificadores do substantivo, ou seja, palavras que acompanham o substantivo, tá ok? Então, assistam, prestem bastante atenção na explicação, porque no finalzinho vai ter outra atividade referente ao assunto. Então, na aula passada eu fiz essa explanação sobre o que é o substantivo, a classificação do substantivo e a flexão do substantivo em gênero, grau e número, tá certo? Então, a atividade é referente a esta explanação que foi feita na aula anterior. Então, vamos iniciar a correção e façam as modificações necessárias aí no caderno de vocês, tá ok? Bom, pessoal, vamos dar início à correção da atividade. Vou fazer aqui no próprio livro, tá certo? Então, a atividade ela é toda contextualizada porque ela trabalha o assunto, o substantivo, dentro do texto que foi explanado nesta unidade, que foi o conto A Orelha de Van Gogh. Então, a primeira questão pede para você reler o início do conto A Orelha de Van Gogh e responder as questões abaixo. Então, diz assim: estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar, mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Então, observe que temos duas palavras destacadas que são classificadas como substantivos, pertence à classe dos substantivos. Então, na letra A, pergunta o seguinte: a palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato? Então, de acordo com o que eu expliquei, dinheiro é um substantivo e é classificado como concreto. Então, você vai escrever na letra A, substantivo concreto. E na letra B, e a palavra imaginação nomeia algo concreto ou abstrato? Então, imaginação ela já vai ser abstrato, porque ela depende de um ser para poder existir, enquanto o concreto não depende de nenhum ser para existir. Então, na letra A, dinheiro é concreto e na letra B, imaginação é abstrato. A letra C, de que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização da personagem do pai? Ou seja, essas duas palavras, o que elas estabelecem de sentido em relação à caracterização do pai, lá do conto que a gente leu. Então, o contraste entre essas duas palavras, elas ajudam na caracterização do pai como uma pessoa pouco ambiciosa e mais ligada à imaginação. Ou seja, você resume colocando, mostra que o pai tinha pouca ambição e tinha mais imaginação, tá bom? Você pode colocar isso. O pai tinha pouca ambição e tinha mais imaginação, na letra C. E a letra D, a que classe gramatical essas palavras pertencem? Aí você vai dizer que elas são substantivos, tá bom? Na letra D você coloca são substantivos. E a outra questão, na página 19, a segunda, leia o título a seguir e responda as questões. Duas receitas diferentes para a sua ceia de Natal. A letra A pergunta o seguinte: que palavras acompanham o substantivo receitas? Observem que a palavra receitas está aqui e as duas palavras que acompanham ela é duas e diferentes. Então, aqui na letra A você vai escrever duas e diferentes. Na letra B, pergunta a que classe gramatical essas palavras pertencem. Ou seja, essas duas palavras que acompanham a palavra receita, elas pertencem a que classe gramatical? Então, você vai escrever o seguinte na letra B: duas é numeral
e diferentes é adjetivo, tá bom? Na letra B, repetindo, duas é numeral e diferentes é adjetivo. E na letra C, qual é a função dessas palavras que acompanham o substantivo? Ou seja, qual é a função delas? Então, você vai colocar o seguinte, elas acrescentam mais informações sobre o substantivo, dando-lhe mais sentido, tá certo? Coloquem assim, elas trazem mais informações ao substantivo, dando-lhe mais sentido, tá ok? Então, a função dessas palavras é isso. Além de acompanhar, dar mais sentido, trazer mais informações ao substantivo. Então, só foram essas duas questões. Agora eu vou fazer a explanação do assunto que também é referente a substantivos. Eu vou explicar para vocês o que é determinantes e o que é modificadores do substantivo, tá certo? Continue assistindo o vídeo. Bom, pessoal, então o que são determinantes e modificadores do substantivo? Então, bem acima, vejam que tem palavras que acompanham o substantivo. Então, nem sempre o substantivo ele vai aparecer sozinho, isolado na frase. Ele vai vir acompanhado de outras palavras que irão anteceder ou irão vir após o substantivo. Então, essas palavras elas são usadas não só para acompanhar ele, mas, como eu falei agora há pouco, acrescentar-lhe mais informações, trazer mais sentido, dar mais precisão ao substantivo, trazendo mais característica, enfim. Então, essas palavras nós chamamos de determinantes e modificadores. Então, quem são os determinantes e os modificadores? Então, vejam bem, os determinantes do substantivo são as palavras que vêm antes do substantivo. Podem ser numerais, artigos ou pronomes. Então, vejam aqui o exemplo. A garota aparentava bastante feliz. Então, vejam que o substantivo desta frase é garota. Então, a palavra que está acompanhando o substantivo é o a. Então, o a, ele é chamado de artigo e ele está aqui na função de determinar o substantivo. Se eu falasse garota aparentava bastante feliz, vejam que a frase perde um pouco do sentido. Então, quando eu falo a garota, então eu estou determinando quem é a garota. Então, eu posso utilizar outros artigos também, como o garoto, se fosse masculino, ou um, ou uma, ou se fosse no plural, uns, ou umas garotas, tá certo? Então, a função dos determinantes é de determinar o substantivo. Então, eu posso usar quem? Ou um numeral, por exemplo, 2, 3, 1, tá certo? Determinando o substantivo. Se fosse mais de uma garota, se fosse garotas, então eu poderia usar 2 garotas, 3 garotas ou umas garotas. Então, a palavra que eu for utilizar antes, ela vai determinar o substantivo. Então, ela pode ser um numeral, ou um artigo, ou os pronomes, tá certo? Ou pronomes. Outro exemplo, aquela garota aparentava bastante feliz. Vejam que aqui eu utilizei um pronome demonstrativo, aquela garota. Então, aqui também ele está na função de determinar o substantivo. Então, os determinantes eles vão ser sempre ou um numeral, ou um artigo, ou um pronome, que virá antes do substantivo para determiná-lo. E quem são os modificadores? Os modificadores do substantivo são as palavras que dão uma modificação, uma restrição ou uma característica ao substantivo. Podem ser os adjetivos e os advérbios. Ou seja, os modificadores, eles têm a função de
trazer uma característica ou atribuir uma qualidade ao substantivo. Então, ele vai acrescentar mais informações, ele vai dar mais sentido ao substantivo. Então, os modificadores são ou adjetivo ou advérbios. Veja o exemplo: anel de prata. Então, eu tenho o substantivo anel, de prata vai ser um adjetivo, que nós chamamos de locução adjetiva porque é composta de duas palavras. Então, eu estou atribuindo uma característica ao substantivo. Anel, de quê? De prata. Então, de prata vai ser um modificador, porque eu estou dando mais característica ao substantivo. Carro veloz, quem é o substantivo? Carro. Veloz vai ser o quê? Um modificador, porque eu estou acrescentando uma característica ao substantivo carro. Então, os modificadores vão ser sempre ou um adjetivo ou um advérbio, porque eles irão caracterizá-lo, eles irão dar mais precisão ao substantivo. E os determinantes, eles irão ser sempre ou um numeral, ou um artigo, ou um pronome. E irão vir sempre antes do substantivo, tá certo? Então, a diferença entre determinantes e modificadores é isso. Então, eu vou trazer mais informações aqui no livro didático de vocês. Vejam que aqui no livro didático, também falando sobre determinantes e modificadores, diz o seguinte: palavras que dão maior precisão ao substantivo, como numerais, são chamados de determinantes. Aquelas que o caracterizam como adjetivo são os modificadores. Então, os determinantes são aqueles que irão determinar. Pode ser um numeral, pode ser um pronome ou um artigo. E os modificadores são aqueles que irão caracterizar o substantivo. Vejam aqui os exemplos. Os determinantes do substantivo. Nós temos a bicicleta, uma bicicleta, primeira bicicleta e sua bicicleta. Então, aqui são os determinantes. Essas palavras que estão sublinhadas, elas estão determinando o substantivo. A bicicleta, aqui é um artigo. Uma bicicleta, também é outro artigo. Primeira bicicleta, aqui eu tenho um numeral. Sua bicicleta, aqui eu tenho um pronome possessivo. Então, os determinantes podem ser pronome, numeral ou artigo. Eles irão determinar o substantivo e vão vir sempre antes. Os modificadores, eles são os adjetivos ou uma locução adjetiva e eles irão caracterizar o substantivo. A altura, ideal, que é o modificador, um adjetivo, e anel de prata, como eu já mostrei no outro exemplo, é uma locução adjetiva que está caracterizando o substantivo anel. Então, finalizando, artigos, numerais e pronomes, eles podem desempenhar a função de determinantes do substantivo. Já os adjetivos e locuções adjetivas exercem o papel de modificadores, tá certo? E aqui diz o seguinte: palavras substantivadas. Observe ao lado o título do livro do arquiteto brasileiro Chico Gouveia, o olhar. Geralmente reconhecemos a palavra olhar como um verbo no infinitivo, mas no título, por vir precedido do artigo definido, a palavra olhar funciona como substantivo, indicando como o arquiteto vê o mundo e expressa essa visão em sua obra. Ou seja, palavras são substantivadas, são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que elas podem desempenhar a função de substantivo, dependendo do contexto da frase ou se elas virem acompanhadas de artigos. Então, palavras de outras classes gramaticais, como verbo, adjetivos, numerais, elas podem funcionar como substantivos, dependendo do contexto em que são empregadas. Como eu expliquei a vocês na aula anterior, substantivos são palavras que nomeiam algum ser. Então, palavras substantivadas, elas pertencem a outras classes gramaticais, ou seja, elas podem ser um numeral, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, mas que elas podem funcionar como um substantivo. Então, se elas vierem acompanhadas de um artigo, ou dependendo do contexto em que ela está inserida, elas desempenham a função de substantivo. Veja os exemplos. O jantar de gala acontece esta noite. Então, nós temos jantar
que é um verbo, mas ela está como substantivo porque ela veio antecedida do artigo o. O azul do céu me fascina. Então, azul é um adjetivo, mas aqui ela está na função de substantivo porque tem um artigo antes e também por causa do contexto da frase. O 3 estava legível na placa, então 3 é um numeral, mas aqui está como substantivo também porque está antecedido de um artigo. Então, palavras substantivadas são estas que pertencem a outras classes, mas que desempenham a função de substantivo dentro da frase, tá bom? Então, eu vou fazer a explicação da atividade, continue assistindo o vídeo e a atividade é referente ao que eu expliquei agora. Bom, pessoal, na página 20 do livro didático de vocês, vai ser a atividade que vocês irão repassar e responder no caderno. Eu vou explicar cada questão para que vocês possam compreender e responder corretamente. Então, na página 20, a atividade começa com um poema de Mário Quintana que se chama Esperança. Prestem atenção que eu vou fazer a leitura e as questões é referente a ele. Então, o poema diz o seguinte: Esperança, lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo, e lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Então, é um poema de Mário Quintana, que fala sobre a esperança, mas que o poema traz outro sentido, outra mensagem, tá certo? Então, na letra A, pergunta o que representa a descida da esperança no poema. Então, você vai fazer a sua interpretação e dizer qual é o sentido da descida da esperança no poema. O que o autor quis dizer com a descida da esperança no poema? Representa o quê? Então, se você reler novamente, você vai compreender qual foi o sentido que o autor quis transmitir. E na letra B, em que gênero e grau está o substantivo meninazinha? O que esse diminutivo indica no poema? Ou seja, eu expliquei a vocês que o substantivo ele pode variar em gênero e em grau. Então, são dois gêneros, masculino e feminino. Então, a palavra meninazinha, você vai dizer se está no masculino ou no feminino. E o substantivo também varia em grau. Tem o grau normal, o aumentativo e o diminutivo. Então, meninazinha, vocês acham que está no grau aumentativo ou diminutivo? Então, vocês irão colocar aí as duas respostas na letra B, o grau e o gênero. E depois irá dizer o que esse diminutivo indica no poema. Então, quando o poema quando o autor mencionou meninazinha de olhos verdes, qual o sentido que ele quis trazer com a palavra meninazinha? Então, você vai dizer, ele quis transmitir o lado afetivo, sentido de afetividade, ou ele quis indicar o tamanho pequeno da menina. Então, você vai dizer aí de acordo com a sua interpretação, ele quis representar o tamanho pequeno ou foi o sentido de afetividade. E na letra C, transcreva do poema um substantivo composto e um coletivo. O que é substantivo composto? São substantivos formados por dois elementos ou mais, por dois nomes ou mais. Nós temos, por exemplo, beija-flor, arco-íris, passatempo, girassol. Então, essas palavras elas são chamadas de substantivos compostos, porque são formadas por dois ou mais elementos. E o coletivo é aquela palavra que dá a ideia de coleção, de conjunto. Então, você vai procurar aí dentro do poema um substantivo composto e um coletivo, aquele que indica coleção.
A segunda questão também é sobre outro poema. Leia o trecho do poema e responda as questões propostas. Então, esse poema é de Fernando Pessoa, se chama Leve, Breve e Suave. Leve, breve e suave, um canto de ave, sobe no ar com que principia o dia. Escuto e passou, parece que foi só porque escutei que parou. Então, na letra A, como o canto é caracterizado no poema? Ou seja, que palavras o autor usou para caracterizar o canto? Então, vejam que ele já inicia caracterizando com essas 3 palavras, tá bom? E na letra B, quais são as palavras que acompanham o substantivo canto no segundo verso? Então, lá no segundo verso, está aqui o primeiro, está aqui o segundo, está aqui o substantivo canto. Quais são as palavras que acompanham ele? Então, você vai olhar para trás e para frente. Então, quem antecede é um e quem vem após é de ave. Então, você irá escrever esses termos, um e de ave, lá na letra B. A letra C, que papel essas palavras desempenham junto ao substantivo? Então, eu expliquei agorinha para vocês sobre determinantes e modificadores. Então, aqui você vai dizer que papel essas palavras desempenham. Quem é o determinante e quem é o modificador, tá bom? Você vai explicar na letra C quem é o determinante e quem é o modificador. Se é um, se é de ave, você vai indicar aqui na letra C e justificar, mas na medida que você já diz quem é o modificador e o determinante, você já está justificando. E na letra D, como essas palavras podem ser classificadas? Ou seja, ela pertence a que classe? De ave, ela também pertence a que classe gramatical? Então, eu mostrei a vocês que os determinantes são ou um numeral, ou um artigo, ou um pronome. Então, você vai dizer, é artigo, numeral ou pronome? E de ave, pertence a que classe gramatical? Vocês acham que é um adjetivo, ou um advérbio, ou uma locução adjetiva? Então, você vai escrever aqui na letra D, uma dessas opções. E a letra E, no poema, qual é a classe gramatical da palavra ave? A palavra ave, ela está nomeando um ser. Então, palavras que nomeiam, recebe o nome de quê? Que foi o assunto que trabalhamos. Então, você vai escrever aqui na letra E. E a terceira, copie no caderno a alternativa em que o termo destacado desempenha a função de substantivo. Aí justifique sua resposta. Ou seja, temos a letra A e a letra B. Então, você vai copiar apenas a alternativa correta, ou seja, aquela em que a palavra destacada desempenha a função de substantivo. Na letra A temos aquele homem era muito estudioso. E a letra B, os estudiosos reuniram-se para discutir o tema do encontro. Então, temos as duas palavras destacadas, estudioso, mas todas as duas estão com sentidos diferentes, estão sendo usadas diferente em cada frase. Você vai dizer em qual delas funciona como substantivo. Então, foi aquilo que eu expliquei. Palavra substantivada, qual dessas duas é uma palavra substantivada? Ou seja, ela pertence a outra classe, estudioso é adjetivo, mas ela pode desempenhar a função de substantivo quando ela vier acompanhada de artigo. Então, você vai copiar apenas a frase correta, aquela em que a palavra estudioso está na função de substantivo, tá certo? Então, a atividade é apenas esta. Façam e respondam. Na próxima aula, estarei fazendo a correção explicativa, tá bom? E tirando possíveis dúvidas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Realize suas atividades em casa. Me envie
um print no privado para que eu possa fazer o registro da sua participação e deixem o seu nome nos comentários abaixo do vídeo, tá certo? Para que eu possa marcar a frequência de vocês desta aula, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.